Bom dia, galera ligada na Hora do Vasco. Quem tá chegando aqui, já vai deixando o seu like. Quem acompanhou o programa ontem, se divertiu. Foi um grande barato receber vários vascaínos na Marienplatz, a principal praça aqui da cidade de Munique, onde eu estou para o jogo deste sábado, a final da Champions League. E recebi o ex-presidente do Flamengo, Rodolfo Landim. Ratificou que o melhor parceiro do Flamengo para o Maracanã não seria o Fluminense, e sim o Vasco. Estamos recebendo aqui no canal A Hora do Vasco, ex-presidente do Flamengo. É isso aí, estamos todos unidos aqui, para assistir o bom futebol. Como é que foi durante o seu mandato as conversas com o Vasco? Como é que você dialogava lá com os dirigentes do Vasco? Ótimas, tive ótimas conversas lá. Desde o meu primeiro momento lá até o meu último momento, sempre tive um diálogo excepcional. São dois grandes clubes, dois clubes gigantes, não podia deixar de ser diferente. Você chegou a ter algum papo com o Pedrinho? Tive sim. Tive depois dele assumir. Ótima pessoa. Tá lá com os problemas dele para resolver, vários problemas para resolver, mas super imbuído de tentar buscar soluções. Falei para ele que não tivesse ao meu alcance. Na verdade, foi pouco tempo que a gente ficou como gestores juntos, mas senti dele assim uma enorme vontade de tentar buscar soluções lá para os problemas que ele tinha. Para finalizar, para poder te liberar para tomar uma cerveja aqui também na Alemanha. Eu acompanhei no Catar, quando o Flamengo foi lá disputar o Mundial de Clubes, né? Estava acompanhando jornalisticamente para a Band. E conversando lá com algumas pessoas, me passaram o seguinte, que para o Flamengo, o melhor parceiro para o Flamengo no Maracanã seria o Vasco e não o Fluminense, por algumas razões. A principal delas, o Vasco jogaria menos jogos do que o Fluminense no Maracanã, porque invariavelmente iria utilizar São Januário. O Vasco tem um poderio maior do que o Fluminense, de torcida, financeiramente falando, e por aí vai. É fato isso? Para o Flamengo seria melhor ter o Vasco como parceiro do Maracanã e não o Fluminense? O que acabou acontecendo foi o seguinte, a gente foi conversar lá na época com o governador, que era o Wilson Witzel, que tinha recém sido empossado em 2019, e na conversa que nós tivemos com ele, nós falamos o seguinte, olha, a gente queria tentar buscar um consórcio de clubes para poder administrar o Maracanã, e nesse consórcio de clubes, quer dizer, tirando um operador, um intermediário que não agrega valor nenhum ao processo, e eu me comprometo com o senhor de tentar buscar outros clubes. O governador já deixou isso claro várias vezes, falou assim, olha, Landim, eu sei que esses outros clubes estão enfrentando problemas financeiros e tudo e tal, para isso eu vou precisar de garantias. A minha relação comercial vai ser com o Flamengo, mas eu concordo com o que você está falando, é importante que a gente faça isso. E a gente fez. E eu fui buscar, na época, o Campelo, fui tentar conversar com o Campelo. Na verdade, o Campelo também tinha lá os problemas dele naquela época, o Vasco estava com problema, segunda divisão lá e som de coisa. O Campelo falou, pô, Landim, eu estou com tanto problema aqui, cara, assim, nesse momento, pelo menos, e por algum tempo, eu não tenho o menor interesse de jogar no Maracanã. Assim, os meus problemas são muito maiores e aí, de fato, ele ficou de fora. E na verdade, ali, naquele momento, era uma concessão precária. Era uma sessão de 6 meses, que acabou sendo renovada. Quem ficou interessado foi Flamengo e Fluminense, fizemos um acordo, começamos a administrar, e com o tempo fomos evoluindo até que, já com essa parceria já bem consolidada de anos de relação, acabamos participando juntos do processo de licitação. Então, assim, é verdade, eu particularmente procurei o presidente à época, e, na verdade, a razão dele ter preferido não participar foi que ele entendia que para aquele momento não era interessante para o Vasco, pela situação que o Vasco se encontrava. E de fato, era para um objetivo no curto prazo. Mas a verdade é que, como as coisas acontecem, né, as coisas às vezes vão se renovando. Se ele tivesse aceitado naquele momento, certamente o Vasco seria o parceiro do Flamengo até hoje no Maracanã. Certamente, porque a gente teria começado junto os 3 clubes. Tinha um problema aqui, histórico, conhecido aí, né, de discussão do Vasco e do Fluminense, que, não dizer,
se botar um não pode botar o outro. Eu falava, isso é uma besteira, gente. A gente acerta lá dentro, depois no consórcio, como é que fica isso. Mas que parece que é uma coisa grande, né? Lá da arquibancada? É uma discussão que, assim, em termos de negócio, de uso do Maracanã, para mim era uma discussão menor, mas que existia. De fato, às vezes essas coisas pequenas envolvem a paixão, envolvem uma série de coisas. É porque às vezes não toca o rubro-negro. Por exemplo, você aceitaria fazer esse consórcio com Fluminense e Vasco, fazendo um rodízio na arquibancada, tipo, um jogo o Flamengo então vai ficar do lado de lá, o Vasco do lado de lá, a torcida do Fluminense aqui, a do Vasco lá, ou seja, em algum momento o Flamengo não ficaria no lado esquerdo, que normalmente fica? É difícil de dizer porque não foi uma coisa que aconteceu, mas assim, eu posso dizer para você que, sinceramente, a coisa mais importante naquele momento era tirar aquele intermediário que não agregava valor nenhum e só tirava dinheiro da gente. E foi isso que a gente acabou conseguindo, graças ao convencimento que a gente fez ao governador. O lado da torcida é muito pequeno em relação a tudo que envolve, né? Exatamente. Nandinho, obrigado pelo carinho, Nada, tá? que isso. Bom Obrigado passeio, a todos bom jogo. vocês aí, para todos nós, e vamos ver se a gente vê um grande jogo. Eu todo ano venho para as finais da Champions, acho que isso aqui é mais do que um jogo, é uma festa, é bom para a gente aprender um pouco como a gente deve organizar o futebol brasileiro, né? Tem muita coisa para a gente evoluir ainda, como negócio, para poder atrair recursos e tal, melhorar o nível das nossas competições e com isso aí a gente poder arrecadar mais e poder estar pensando em competir com esses grandes clubes aqui da Europa. O senhor topa fazer uma foto histórica? Claro. Então, olha aqui, ó, segura. Do lado da bandeira, Não, segurando a bandeira. A foto histórica, Landim. Landim, a foto histórica, Landim. A foto histórica, Landim. A família Veta, olha lá a família ali, a família Veta. Obrigado, tá? Um abraço. Um Aí, abraço, valeu, um abraço. Eu achei lamentável a atitude do presidente do Vasco, Alexandre Campelo. Mesmo que a gente pegue todos os problemas que o Vasco tinha à época, não querer entrar na gestão do Maracanã é não pensar no futuro. Será que o Alexandre Campelo não imaginou que o Vasco sairia da Série B e que faria falta ao Vasco o Maracanã? Alexandre Campelo não teve a visão lá na frente de saber do poderio da torcida do Vasco e que o Maracanã iria enriquecer como enriqueceu os rivais. Porque você tem um lucro absurdo no Maracanã, não só de bilheteria, estacionamento, bar, camarote, ações publicitárias. O Vasco já deixou de ter parceiro comercial por falta de camarote. Porque hoje em dia, quando você fecha o contrato com uma grande empresa, ela precisa de camarote para que ela possa levar os convidados dela. Isso o Vasco não tem como oferecer no atual estádio de São Januário. Não foi visionário o presidente, à época, Alexandre Campelo. Se inscreva no canal, ative as notificações e a partir do meio-dia ao vivo tem a Hora do Vasco.